E eu tô aqui direto do stand do filme Fale Comigo na Imagenland, onde eu tive a oportunidade de ver antecipada a sessão ontem à noite. E que filme assustador, hein? Vamos mostrar aqui, ó, a mão, né, que dá início à trama do filme. Se eu fosse vocês, eu não apertava essa mão e falava Fale Comigo, porque o negócio fica feio. Tá passando ali o trailer ali, ó, com o pôster do filme. E ele vai estrear no Brasil aqui dia 17 de agosto. Então, vou sentar aqui. O cenário aqui é semelhante ao filme. É porque eles tiraram a mãozinha aqui, mas o filme é aterrorizante, é assustador e com boas atuações. A galera manda muito bem. Então, é um filme da produtora A24. Vale muito a pena ver no dia 17 de agosto. Então, confiram e fiquem ligadinhos que eu vou fazer crítica com spoilers também quando puder e tal. Então é isso. E agora eu estou liberado, porque finalmente estreou nos cinemas o filme Fale Comigo. E hoje vamos conversar sobre ele com spoilers. Mas antes, se você ainda não viu, não se preocupe, porque eu vou falar primeiro a sinopse sem spoilers, depois vamos entrar nas revelações do filme. Porque no terror Fale Comigo da A24, conjurar espíritos tornou-se a última moda nas festas locais entre jovens. E procurando uma distração no aniversário de morte da sua mãe, a Mia está determinada a participar da tal trend, porque além de participar, os jovens ainda filmam para postar nas redes sociais e conseguir engajamento. Aí na trama a gente acompanha um grupo de amigos que encontra essa misteriosa mão embalsamada e descobre que ela permite invocar espíritos. Como é de se esperar, todos ficam muito empolgados com essa descoberta. Mas não demora muito até que a brincadeira tome um rumo extremamente perigoso, quando um deles acaba indo longe demais e por acidente abre uma porta para o mundo espiritual. Agora, com todos altamente vulneráveis a várias ameaças aterrorizantes, cada um dos amigos vai ser obrigado a lidar com uma difícil escolha, descobrindo em quem deve confiar, nos mortos da outra dimensão ou nos vivos. As atuações desse filme são excepcionais, são jovens atores, só que muito promissores. E a trama, apesar de simples, ela é muito bem executada. A direção ficou a cargo da dupla de estreantes em longas, o Danny e o Michael Philippou, ou seja, são todos novatos, mas que deram um verdadeiro show. E com certeza vamos ouvir falar bastante deles ainda. Como vocês puderam ver, eu tive a honra de poder assistir o filme antecipadamente no Imagenland, onde o Projeção Nerd esteve nos 3 dias de evento. Você vai poder conferir a cobertura completa lá no Instagram, que está passando aí na tela para vocês. E também vou deixar o vídeo aqui nos cards que eu postei falando sobre o evento. Foi maravilhoso. Eu conheci o Edgar Vival, o Senhor Barriga, Peter Jordan do Ei Nerd, o Érico Borgo, enfim, uma galera muito legal. Confere aí depois. E bom, o filme também merece elogios por equilibrar as informações que dá ao público. Eles usam a ambiguidade do mundo espiritual para manter as pessoas em alerta durante todo o tempo da trama. Porém, essa escolha criativa também pode tornar alguns aspectos confusos. Sendo assim, antes de explicar o final, vamos tentar falar um pouco sobre a mitologia desse filme. Porque conforme foi explicado pela Hayley e o Josh, que são os amigos de Mia e os atuais proprietários da mão, essa mão pertencia a um médium que podia entrar em contato com o mundo espiritual. Embora suas verdadeiras origens permaneçam um mistério, sabemos que a mão foi cortada do corpo original, talvez para interromper permanentemente a comunicação com os espíritos ou para garantir que a porta permaneça aberta para sempre. E aí eles embalsamaram com cerâmica. E há um ritual inteiro para se usar a mão. Primeiro se acende uma vela para atuar como um farol para o reino espiritual. E depois, enquanto segura a mão, recita as palavras Fale comigo. E aí quando o espírito aparece, a pessoa tem que renunciar ao controle do seu corpo, declarando eu deixo você entrar. E aí para expulsar o espírito e fechar a porta entre os dois reinos, a vela precisa ser apagada e a mão removida das garras da pessoa. E tem um detalhe, se uma pessoa morre enquanto um espírito ainda está dentro dela, ela vai se juntar ao espírito naquele reino purgatorial e vagará para sempre no escuro com outras almas perdidas. E também há outra regrinha, você deve terminar o ritual dentro de 90 segundos. Ou então, está muito ruim, e a gente descobre isso quando um amigo de Mia, o Riley, passa dos 90 segundos e começa a se mutilar, porque os espíritos permanecem no corpo do hospedeiro. E o Riley não conseguiu cumprir dentro de 90 segundos porque o espírito que havia entrado nele aparentemente era o da mãe de Mia. Voltou do além para falar que sente falta dela e tal. E aí, ansiosa para falar com a mãe, ela forçou o espírito a ficar mais tempo do que deveria.
Então, quando termina, começa toda uma cena bizarra, porque o menino começa a bater a cabeça, tenta arrancar os olhos com as próprias mãos. Só não se mata porque os amigos impedem. A partir daí, a polícia entra no meio, o menino vai internado em estado grave e tudo. E a Riley sai como culpada porque foi ela que deixou que ele usasse a mão, porque a irmã mais velha do menino tinha dito que não era para ele usar. E aí, depois dessa tentativa que deu errado, a Mia começou a ver espíritos ao seu redor, mesmo quando ela não estava com a mão. E todo o background envolvendo a mãe de Mia é que ela faleceu alguns anos atrás. Ela acreditava que tinha sido uma overdose acidental. Só que em determinado ponto do filme, o pai dela, o Max, revelou que, na verdade, foi um suicídio. Ela ainda deixou uma carta para ela e para o pai. E aí ela lê e percebe o que aconteceu. E depois de ler essa carta, sua negação e tristeza obscurecem mais ainda seu julgamento. E aí a Mia começa a ver o espírito da mãe em alguns lugares também. E após essa descoberta a respeito dela, ela não consegue mais assimilar se aquele é sua mãe ou um espírito manipulando ela. Mas fica claro que aquela não era a mãe de Mia, porque em dado momento foi mostrado que os espíritos também podiam mudar de forma. Um deles até tomou a forma do pai da Mia para tentar machucá-la. Eles estavam explorando a dor e o trauma para poder machucar os outros enquanto os possuíam. O espírito que ficou no Riley, que estava internado, fazia de tudo para que ele se matasse. Ele entrou em coma. Toda vez que ele acordava do coma, ele tentava fazer alguma coisa para se machucar. Era bem bizarro. Sendo assim, sentindo culpa pelo que aconteceu, Mia resolve convencer a irmã do Riley a refazer o ritual para tentar fazer com que o espírito saia dele. Dessa vez, ela tenta soprar a vela. Só que aparentemente não dá muito certo. Ela tenta refazer o ritual, dessa vez soprando a vela para libertar o garoto. Em determinado momento, o Cole havia revelado que o corpo vivo expulsa naturalmente os espíritos mortos se tiver tempo suficiente. Como induziram ele ao coma, ele não estava acordado, então isso deu tempo para que ele se libertasse. Só que o espírito que estava atormentando Mia faz ela acreditar que ele estava em um sofrimento muito grande e que a única saída seria matá-lo. E ela começa a acreditar nisso. Então ela bola toda uma situação para poder retirar a irmã mais velha do menino que estava lá no hospital, para poder entrar lá e executar o plano. Sendo assim, ela sequestra Riley, que ainda estava desacordado, e o leva em uma cadeira de rodas para uma estrada onde ela planejava jogar ele de lá. E aí é um momento bem interessante porque fica aquela tensão. Ela quer fazer, mas ao mesmo tempo ela percebe que seria errado. Então fica aquela dúvida se ela vai fazer ou não. E é a tempo que a irmã do menino chega, a Jade. E aí é mostrado que alguém caiu, mas não mostra logo quem. Mas em seguida revela que, em vez de jogar o Riley, a Mia que pulou na frente do carro e se matou. Mostrando que apesar de estar possuída, ainda tinha um pouco dela ali. E ela usou isso para poder salvar o menino. Em seguida nós podemos ver o fantasma de Mia perambulando pelo hospital, vendo vários momentos mostrando que o menino conseguiu ficar bem e ter alta, embora feliz com a família dele. O pai da Mia, que ela havia ferido ele antes, quase mortalmente, também conseguiu se recuperar. E aí ela tenta falar com ele e não consegue. Ela percebe que agora ela é um espírito que está caminhando pela Terra dos Vivos uma última vez. E aí as luzes se apagam e Mia é transportada para um reino sombrio, tudo escuro. E de repente se ouve um som de um fósforo sendo aceso e um brilho ardente chama a atenção dela. E a luz a guia até uma mão pendurada no vazio. Quando ela se aproxima, ela percebe que é uma vela que a convoca para um novo grupo de amigos que agora são donos da mão e estão fazendo o ritual. A pessoa deixa ela entrar e ela aparece como espírito lá e o filme termina aí, com ela sendo o espírito que aparece agora na tal brincadeira. Ou seja, a posse de Mia significa que ela morreu com o espírito nela e por isso que agora ela está presa no reino deles. Isso meio que comprova que, na verdade, os espíritos não queriam matar Riley, e sim manipular ela ao ponto dela se matar para poder fazer parte deles. E pela morte de Mia também podemos assumir que todas as almas vagam por aquele purgatório escuro, e algumas são torturadas vendo seus entes queridos e amigos seguindo em frente. Que todos aqueles, na verdade, podem ser pessoas que possuíam ou mexiam com a mão anteriormente. E se for, podemos ver que são muitas pessoas, porque só quando começa a brincadeira, que eles se empolgam e começam a fazer várias vezes, vários tipos de espíritos aparecem lá. E até foi confirmado que o filme vai ter uma sequência. E eu meio que fiquei com o pé atrás a respeito disso, porque eu fico me perguntando o que eles abordariam. Mas
Como a sequência com certeza vai ter mais orçamento, eles podem fazer um escopo maior de certas coisas. E algo que eu acharia interessante abordar é a origem da mão, que mal foi explicada. Só sabemos que ela é daquele tal vidente que conseguia conversar com os mortos. Aí cortaram a mão dele e fizeram o ritual. Mas quem era esse vidente? O que são aquelas inscrições na mão? Seriam coisas interessantes de se abordar. Talvez até usando a Mia de alguma forma, porque se for para a sequência ser um novo grupo de jovens usando a mão e dando merda, melhor nem fazer, porque senão vai ficar uma repetição do primeiro. Por isso que eu acho melhor explorar a mitologia da mão, que seria mais interessante. Agora nos resta aguardar. Se o segundo filme for tão bom quanto o primeiro, estamos no lucro. E esse nem foi tão perfeito, mas foi muito competente. Mas eu quero saber de vocês o que acharam do filme Fale Comigo, o Talk to Me. E vamos aguardar mais atualizações a respeito do futuro. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Eles gostam de vocês.